Naquele dia, tendo Jesus saído de casa, assentou-se junto ao mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco e ali se assentou, enquanto a multidão permanecia em pé na praia. Então, ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde havia pouca terra. Logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas quando o sol surgiu, queimou-se e secou, pois não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram. Contudo, outra parte caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se dele, os discípulos perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo por parábolas, porque vendo, não enxergam, ouvindo, não compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: Vocês ouvirão com os ouvidos, mas não entenderão. Verão com os olhos, mas não perceberão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam seus olhos para não verem, não ouvirem e não compreenderem com o coração, para que não se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Ouçam, então, a explicação da parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas por não ter raiz, dura pouco tempo e, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desiste. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e entende a palavra, e esse dá fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e se retirou. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono do campo perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde veio então o joio? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos perguntaram: Queres que o arranquemos? Ele respondeu: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixem crescer ambos juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio, amarrem em feixes para queimá-lo, e recolham o trigo no meu celeiro. Outra parábola ele contou: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem semeou em seu campo. Embora seja a menor das sementes,
ao crescer torna-se a maior das hortaliças e se transforma em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Tudo isso Jesus disse à multidão por parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, despedindo a multidão, Jesus foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que removerão de seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem, ao encontrá-lo, esconde-o de novo e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um comerciante que busca boas pérolas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e a compra. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha todo tipo de peixe. Quando cheia, os pescadores a puxam para a praia, escolhem os bons e os colocam nos cestos, mas jogam fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os maus dos justos, lançando-os na fornalha ardente, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim, Senhor. E ele concluiu: todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um dono de casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Terminando essas parábolas, Jesus partiu dali e foi para sua terra. Ensinava-os na sinagoga e todos ficavam admirados, perguntando: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não tem honra em sua própria terra e em sua própria casa. E por causa da incredulidade deles, não realizou ali muitos milagres.